Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Olá, sejam muito bem-vindos. Já cá estamos, aqui com dois magníficos. Temos aqui o Dr. José Maria Amaral e aqui embaixo, não é? Completamente apoiada e acolhida, a doutora Cristina Pinho. Sejam muito bem-vindos a este Facebook Live. Eu sou a Ana Margarida Forte e sou mentora deste projeto das várias plataformas do Agora. Não só em programas de rádio web, FM, mas podcasts. E depois de muita insistência e muitos pedidos dos convidados e dos parceiros, ficámos live. Claro que o modelo é diferente. Isto são conversas de jornadas de consciência, que trazem aqueles temas que a maior parte das pessoas até pensa que já sabe, a maior parte já esqueceu, outros têm alguma confusão porque a informação é muita, e o objetivo aqui é trazer profissionais que vos possam apoiar de uma forma clara, com uma linguagem muito simples, apesar de serem especialistas e técnicos da área, e são referências. E por isso é que, até agora, tive sempre convidados em que convidei individualmente. Depois desta jornada de 2 anos e pouco do Agora, eu convidei alguns profissionais, e o caso é o Dr. José Maria Amaral, que já fez parte do YouTube, do podcast, e agora está aqui hoje para trazer um conjunto de pessoas que têm histórias, que têm trajetórias de vida, que têm conhecimentos e que têm experiências que nos podem tocar de alguma forma. Isto pode ser uma conversa para desbloquear, para despertar, pode ser, nós estávamos aqui numa amena cavaqueira, é uma expressão muito portuguesa, estávamos aqui numa amena cavaqueira aos três, a falar de muitas coisas, por isso é que é maravilhoso, por isso é que eu gosto muito daquele lado mais intimista da voz, porque nós conectamos só com aquela noção. Eu quero dar as boas-vindas a todos os parceiros que generosamente pelo mundo estão a partilhar esta live e que nós sabemos que nos próximos dias vocês podem continuar a partilhar, se sentirem com alguém num grupo, podem inclusivamente partilhar por uma mensagem privada, porque alguma das coisas que nós vamos falar aqui vai tocar não só a sua história, porque se conectou connosco, é porque já está nesta jornada de consciência. O tema de partida, e para alguns pensaram que era de chegada, porque colocaram-me algumas questões, que eu desde já agradeço imenso, é a homeopatia e a medicina moderna. Ora, estes dois extraordinários têm em comum a homeopatia. E eu vou, normalmente, tem mais coisas em comum, não é, doutora? Mas pronto. Não. Tem mais coisas em comum. Uma amizade. Amizade, carinho, respeito, tudo. Este networking fantástico. Então, isto no fundo é para conseguir levar esta informação aonde nós estamos. Muitas vezes as pessoas pensam que nós temos acesso a tudo. Todos os países. Eu, por exemplo, estou num país que não fechou, mas não tenho acesso a todas as coisas. Já falei com o Dr. José Amaral, que já fizemos consultas, ele também me faz consultas a mim, e nós, tem isso aí? Disse, isso aqui não tenho. E agora, para mandar vir não sei de onde, é desafiante. Porque estou num país ou que tem 24 horas de sol, que não tem, que tem água quentinha maravilhosa, não é? Que há muitas vezes até muito quente, mas nós não temos muitas das ervas, muitas dos inclusivamente os produtos naturais aqui são considerados produtos médicos, ou seja, artigos médicos, são considerados medicamentos e são necessários receita para E coisas até os já legumes, falámos não é, de várias Ana? coisas, não é, José? Já Até os falámos de legumes. várias coisas. Portanto, eu vou lançar aqui uma questão ao José, porque uma das pessoas colocou esta seguinte questão. Margarida, então a homeopatia são aquelas gotas, não é? Eu disse, bom, a homeopatia, vou ter duas pessoas extraordinárias para me explicarem o que é a homeopatia. A homeopatia, e eu sinto e sei que a Cristina também age e sente desta maneira, essencialmente é uma medicina vibracional, não é, Cristina? Não concordas? Estamos a falar de vibração, essencialmente, e nós temos que mudar aqui o paradigma e começar a utilizar sem medo cada vez mais estas palavras. Portanto, a falar de energia, a falar de vibração. E alcança uma dimensão enorme de atuação. Portanto, a homeopatia tem várias formas de atuação, sim.
temos as gotas, temos os grânulos, temos também pomadas, temos várias formas de atuação. Ou seja, umas podem ser colocadas na pele, outras Exatamente. sublingual, debaixo da língua, não é? Exatamente. E é conforme. E, doutora Cristina, nós já vamos falar deste casamento entre a homeopatia e a medicina, mas como médica, como especialista, inclusive de gastro, imagina logo de um eu acho extraordinário, porque é onde nós processamos as nossas emoções todas. Eu gostava muito de lhe perguntar uma coisa. Como é que as pessoas que nos estão a escutar neste momento podem ter a garantia que qualquer estado de não saúde pode ser apoiado pela homeopatia? Porque também há uma crença limitadora que a homeopatia não contribui para um estado pleno de saúde. As pessoas muitas vezes só recorrem à homeopatia quando já foram a todo lado e não encontraram uma solução, porque há ali um desequilíbrio, não há ali uma oxidação, e eu gostaria muito que falasse disso para depois irmos ao outro lado. Se vamos começar por desequilíbrio ou por oxidação, eu passava já a palavra ao naturopata e ficava eu sossegadinha e quietinha e outra vez para o José. Isto porquê? A homeopatia foi criada há 200 anos como uma nova cultura de saúde. E eu, enquanto gastroenterologista, tenho uma especialidade, que, tão nobre como todas as outras, mas eu fui dirigida. E o que é que eu tinha que ver? Tinha que ver um determinado sistema do corpo, o sistema digestivo, que tem um tubo e tem órgãos anexos. E fazia exames complementares para poder ver o que é que se passa com esses órgãos, endoscopias, colonoscopias, por aí fora. Mas estava muito restrita ali. Quando se diz que a homeopatia, como disse Ana Margarida, então, mas afinal a homeopatia só chegamos lá no fim. É exatamente ao contrário. Nós devemos lá chegar no princípio, porque o homeopata vai sempre olhar para si como um todo. Não vai só, mas dói-me o estômago. Ok, dói-lhe o estômago. Mas a sua dor de estômago é diferente da minha, diferente da do José e de qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir. E essa característica particular da dor de estômago vai, como o José disse, ter uma vibração, ter uma frequência determinada. E a sua frequência de dor é diferente da minha e é diferente da dele. E o remédio homeopático carrega, como ele disse, essa frequência. E entrando no sistema, vai dar uma informação ao sistema, lembrar o sistema do seguinte: olha, tu estás a funcionar mal porque te está a doer o estômago por causa disto, assim, assim. Mas a tua vibração é esta, não é como tu estás a fazer. Se o sistema não estiver bloqueado, porque depois lá vem as emoções, ou os pensamentos, ou a oxidação, como falou, porque eu ou fumo, ou bebo álcool todos os dias, ou como muitos laticínios, ou o que for, e então aí o remédio até pode ser o certo, mas a senhora até me fez perguntas agradáveis, até era simpática, eu até gostei dela, mas isto não resultou nada. Não resultou porque eu tenho um obstáculo à cura. E esse obstáculo à cura impede a dita vibração de fazer uma ressonância e do corpo mudar. Mas eu concordo inteiramente que a medicina precisa de começar a falar em termos de frequência e em termos de vibração. Já começou, cada vez fala mais. E nós não somos só seres físicos e seres psíquicos, no sentido que temos um cérebro físico e que temos um programa que corre nele, que é a nossa mente, e cada um tem o seu programa. Eu tenho um programa a correr da minha educação, do que estudei, etc. Pode depois vir a epigenética por cima disso tudo. Portanto, mas eu não sou só isso. Eu não sou o meu corpo físico e o meu programa mental. Para além disso, eu sou um ser eletromagnético, tem a dita vibração, e essa vibração, nós antes de começar o programa estávamos a falar de uma série de vibrações, ou seja, de outro tipo até de terapias e de leituras do corpo. E nós entramos aqui por uma determinada porta, não é? E estávamos a falar até de uma pessoa que saiu por uma determinada porta, porque precisou de transitar entrou por uma porta e teve... Ora bem, e tudo isto somos nós também, não é só a nossa parte física. E a medicina, enquanto não nos encarar como um todo, fica a perder. Eu ganhei muito em ter estudado a homeopatia. Eu estava claramente em déficit.
E agora só percebi isso agora. E tudo bem, tudo certo. Porque e também... nós essa experiência, porque depois vamos falar ali com o nosso naturopata e homeopata de serviço e o terapeuta de feedback quântico, porque inclusivamente com ele, eu também trabalho já há muitos anos e nós falámos com isso, desde óleos essenciais e homeopatia e outros, mas quânticos. Portanto, eu sei que muitas pessoas, isto já seria um outro tema, não é? E a ressonância e o envio à distância, o tratamento à distância. Mas já voltamos aqui. Eu só gostaria que as pessoas percebessem que, e depois voltamos aí ao doutor para explicarmos tudo isto e voltamos aí à história, porque eu vi que está muito feliz e muito entusiasmada de estar aqui a mostrar, e é com muito gosto e com muita honra que temos aqui uma médica que diz, atenção, vamos abrir muitas portas, porque isto é holístico, nós temos que conversar para chegar a um ponto. E, portanto, quando uma médica se diz assim, bom, eu como missão de vida quero ajudar as pessoas, e vou ser médica, e depois quando consegue ter aqueles anos todos de universidade, mais a especialidade, chega lá, o que é que lhe aconteceu, doutora Cristina? Eu ao princípio estava super entusiasmada e trabalhei e estava muito contente e queria uma especialidade em que eu pudesse mexer com as mãos, mas o bloco operatório também não era assim muito agradável, não sei. E caí muito bem na gastroenterologia e digeri a gastroenterologia maravilhosamente bem, se quer que eu diga. Só que nós não somos seres estáticos e não é só não é só a nossa profissão que nos influencia, não é? E somos pessoas que observamos e estamos aqui para nos relacionar e falamos uns com os outros e vivemos uns com os outros e pronto. E nessa relação eu comecei a descobrir muitas outras áreas e a descobrir-me a mim. Comecei a meditar, comecei a praticar yoga, isto foi tudo mais ou menos no fim do século passado. E no início deste século deixei de comer carne e uma série de outras coisas. Então, de repente, comecei a olhar também para o meu trabalho e a ver, isto não me está a calhar bem, entre aspas. Já não tinha a tal ressonância, não é? Já não batia certo. Já não batia certo. E o que não batia certo é que, por muito que eu fizesse, a doença crónica continuava lá. Foi a doença crónica que foi o clique para mim. O que é isto que tens uma gastrite e vais ter sempre a gastrite, tire-te ou não o helicobacter, ou tens uma hepatite, ou uma pancreatite pode haver aguda, mas também crónica. E esta inflamação, estas ites todas, que por muito que se medicasse, aquilo nem para a frente nem para trás, fez-me a mim recuar e dizer, espera lá, eu tenho que perceber o que é isto e onde é que estou e se quero continuar a fazer isto desta maneira. E também porque, em termos de naturopatia, e o José é naturopata e homeopata, também fui muito ajudada a mudar a minha alimentação e a perceber que primeiro é não agredir. E os naturopatas ajudam-nos imenso nisso. Primeiro não agredir. E este não agredir, porque o médico até faz este juramento, eu primeiro não vou agredir. Mas depois é um anti-este, um anti-aquele, um antidepressivo, um anti-ácido, um anti-inflamatório. Não é? Depois um medicamento prejudica o outro. É que não é focado naquele ecossistema que pode ser a Cristina Pinho, a Ana Margarida ou o José. Todo. Pois. O todo. Todo que tem uma história emocional, espiritual e que está a viver ali um momento, um conjunto de emoções, e por isso é que o José se dedicou não só a estas práticas e outras também, porque ele tem outras especialidades, mas também à formação, ou seja, ele dá formação nestas áreas, para além de dar consultas online e à distância, e nós já falámos sobre isso, que este lockdown em Portugal também fez com que até as próprias pessoas que chegavam perto do Dr. José Amaral percebiam que afinal podiam ser tratadas à distância também. Portanto, os próprios, nos casos clientes, noutros pacientes, acabam por também evoluir, trazendo essa novidade. E como é que foi? Como é que é orientar as pessoas a dizer, como a doutora Cristina, olha, és médica, mas era importante se experimentasses isto para desinflamar, para aquilo, porque olha, aqui, a causa disto é aqui. Como é que foi? Porque normalmente eu tenho experiência que são os mais desafiantes, mas depois são as transformações mais maravilhosas. Como é que tem sido este processo, Dr. José Maria Amaral?
O processo tem sido uma aventura, mas uma aventura muito, muito, muito enriquecedora e muito saborosa. E pegando aquilo que a Ana estava a dizer e a Cristina, essencialmente, e acredito que a Cristina também sinta o mesmo, a doença não nos define. Portanto, nós somos muito mais que esse rótulo que nos querem, que muitas vezes nos dão. E então nós somos muito mais que isso. E é importante sair um bocadinho dessa energia, dessa medicina mecanicista e voltarmos então a despertar aqui a vitalidade, a energia vital. É importante acordar as pessoas, é importante que as pessoas percebam que têm dentro delas uma coisa muito simples, que é o seu poder vital, o seu poder interior, a sua inteligência própria. O corpo tem a sua inteligência própria e isto não se diz. O primeiro ouvido só até um bocado estranho, mas como é uma inteligência própria, de repente eu estou doente. Pois, mas é preciso, porque a doença é uma disrupção elétrica e que ainda funciona como wake-up call. Assim como a Cristina, que passou pela gastroenterologia e teve o seu wake-up call. Não, espera, eu quero ir mais fundo, vou conhecer a homeopatia. Portanto, a doença ainda funciona assim. Então é necessário falar com as pessoas, escuta ativa, aproveitando a sua live fantástica de ontem, de Mindfulness, foi vista pelo mundo todo. Sim. Portanto, Mindfulness na doença, Mindfulness perante aquilo que se passa na vida, do que é que a pessoa está a passar e ajudar a pessoa a fazer o clique. Porque nós fazemos só esse pequenino, ajudamos só nesse bocadinho, nesse botãozinho, mas o resto tem que ser a pessoa. Eu faço sempre uma pergunta muito curiosa, Ana, se me permite. Diga. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas, até para às vezes as pessoas têm muito pouca noção de onde é que elas estão. Então eu pergunto assim, olha, digam-me lá, 0 a 10, em qual é o seu número da vontade? Em que número é que está para a mudança? Aí é que é a questão. E quando a pessoa me diz 5, 4, ok, eu só posso respeitar. Então, ok, eu com esta pessoa só vou até ao 4, não vale a pena estar a avançar até aos 9 ou aos 10. Vou-me desgastar e a pessoa não vai absorver, porque o que importa é que a pessoa absorva. Então, isso também é importante porque faz com que a pessoa se situa e nas outras consultas, olha, sabe, eu disse-lhe o 4, mas hoje já estou no 8. A pessoa, com este convite, o que é que eu fiz? Pus a pessoa a olhar para dentro, que é isso que importa. No final, é só isso que importa. E a pessoa está muito... é isso que estamos aqui a tentar fazer, não é? Porque... exteriorizada, tudo muito exterior, vem pelo comprimido, vem por isto, vem por aquilo. Calma, vem também por isso, mas acima de tudo, se ela não fizer o toque, se ela não quiser olhar para dentro, não vem por lado nenhum. Não, isso no fundo é o resultado, é porque o corpo não foi escutado aquele cansaço, não foi escutado aquele sintoma, não é? E quando ele se manifesta no físico, é porque já tem uma história muito para trás e nós aqui podíamos então começar num outro programa. Fazer uma viagem. Nós vamos falar sobre isso. Mas a questão é essa, é que muitas daquelas dinâmicas, e eu trabalho com muitos jovens em que se manifesta autismo, a alimentação é fundamental. É fundamental. Tudo aquilo que nós comemos, pensamos, bebemos, a qualidade da água, e posso dizer que aqui eu bebo água do glaciar. Em Portugal eu tinha água ionizada e alcalinizada, e digo, é fundamental nós percebermos que somos diferentes. E há bocadinho a doutora falou de um tema que me apaixona profundamente, que o Dr. José Amaral falou aí do tal poder pessoal, que nós quando somos pequeninos temos um corte e percebemos que o nosso corpo regenera, e se nos equilibrarmos ele vai regenerar, ou seja, se lhe dermos aquilo que ele necessita, não é? E poderíamos falar aqui de coisas tão simples como ganhar peso ou até outras manifestações mais complicadas. A epigenética. Nós estamos a falar da homeopatia e da medicina moderna, mas todos os médicos, quando tiram o seu curso, falam da epigenética, da capacidade que nós temos, da saúde plena, de poder mudar as nossas condições. Porque se calhar a maior parte das pessoas não tem a noção que, por exemplo, 2 gêmeos, filhos de pessoas em que uma transitou com câncer, com uma manifestação, se eles forem colocados em famílias diferentes, em ambientes diferentes, com dinâmicas diferentes, tudo muda. Sim, não é, tudo muda. E voltando ao que o José disse há bocado, e que a Ana referiu, nesse empoderamento pessoal, as pessoas não estão sensibilizadas para a autorresponsabilidade.
É como ele diz, eu sinto-me num 4, elas não sentem o poder de poderem fazer por si próprias, é sempre o poder, como ele disse, ou no comprimido, e não é. O poder... Ou o médico, não é? Ou o médico vai lá estar para aquela situação. É, que me vai tratar. E nós somos, e conheci a Ana Margarida só agora, mas percebi que também é terapeuta, portanto, nós somos facilitadores, seja qual for a terapia, nós estamos a facilitar um caminho à pessoa, ou o caminho da pessoa. E a pessoa vem com uma determinada história. E essa história vale o que vale. Porque antes da história, depois da história, para além da história, nós somos um ser onde não se passa nada, onde está tudo bem. E depois temos acoplada essa história. E nós precisamos de tratar a história para viver aqui, para viver na matéria, não é? E de nos darmos bem com a história, de nos relacionarmos com essa história. O José faz essa pergunta às pessoas, eu faço várias, e uma delas é: quem é você sem a sua história? Não é? Sem isso tudo que me traz, essa mochila toda, e de repente nós paramos e vamos lá dentro ver, como o José disse, e vemos, ok. Quem sou eu sem essa carga toda? E eu posso respirar e posso descansar, e afastei-me um bocadinho, afastei-me ali, aquele bocadinho daquela história, afastei-me um bocadinho da carga, que fica logo mais leve, onde eu posso observar e onde depois sou ensinado que o observador muda a matéria. Então, se eu observar a história com outros olhos, outros pensamentos, outra emoção, de outra maneira, eu posso começar a ter outro comportamento. E se ao princípio nos diziam muda o pensamento, que mudas o comportamento, agora os neurocientistas estão a dizer alta aí, muda o comportamento, que depois mudas a rede neural. Portanto, não, tu queres fazer, queres chegar ali, então começa, mas hoje não. Não, só se for, porque é a repetição. Mas eu mudo o meu comportamento para mudar a minha rede neural, que depois me muda o pensamento e me muda então, e o comportamento fica lá fixo. Portanto, tudo isto é preciso ser ensinado de uma forma calma e cada vez mais as pessoas, olha, é fascinante e é enriquecedor e é uma alegria enorme poder partilhar as consultas desta maneira mesmo. E é maravilhoso porque essa repetição, se formos a ver, é uma repetição simples que as mães e os pais fazem quando são pequeninos. Nós já falámos várias vezes, porque eu e o José falamos praticamente quase todos os dias. Eu estava responsável por um projeto, inclusivamente, de ex-sem-abrigo e toxicodependentes com vários tipos de dependências. E eu expliquei muitas vezes nas consultas que tenho que eles não têm tempo a pensar. É isso que estava a dizer. Eles só repetem, até terem a capacidade de mudar aquele comportamento. E depois, claro, depende. Doutor José Amaral, então voltamos, ou seja, estamos num estado de não doença. Por exemplo, uma amiga minha hoje mandou uma mensagem a dizer: estou aflita, e ela tem cuidado com a alimentação, toma suplementação, ela é vegetariana e diz: de repente percebi que estou com tosse, que estou a espirrar, dói-me a garganta e explodiu-me um medo no peito. Se calhar tenho Covid. E eu disse: então vamos parar. Primeiro vamos parar a perceber o que é que aconteceu para tu estás assim. E se chegar alguém ao pé de si, ou se marcar uma consulta online neste momento, com as várias valências que tem, e a trabalhar inclusivamente como terapeuta com esta ressonância que é do feedback, a ver se as pessoas, algumas conhecem e outras não, mas, ou seja, à distância, vamos conectar a ressonância do equipamento com a essência da pessoa e toca lá e pode transmutar e alterar. Como é que nós, se chegasse uma pessoa assim à sua consulta hoje, o que é que nós poderíamos fazer para equilibrar aquele estado? Claro que podem ser várias coisas, mas para equilibrar, porque no fundo temos que muitas vezes, quando a pessoa chega a um estado de não saúde, temos que equilibrar. E com todas essas ferramentas que tem da homeopatia, como é que pode equilibrar? Como é que faz esse diagnóstico à distância, por exemplo, e como é que nós podemos apoiar aquela pessoa?
Acima de tudo, eu procuro perceber a abertura da pessoa para esse equilíbrio, porque eu posso assustar aqui algumas pessoas, mas nem todas as pessoas estão dispostas a se equilibrar automaticamente. Nós temos que ter essa percepção emocional, esse cuidado do corpo emocional da pessoa. E aqui também a homeopatia, no sentido moderno, pode ajudar. Portanto, esta informação que a homeopatia tem, de transportar esta cura vibracional na parte psicológica, na parte emocional. Portanto, a homeopatia consegue aquilo que a Cristina estava há bocado a fazer, portanto, nesta mudança das neuronas, nesta mudança dos códigos, das células, deste programa das crenças, a homeopatia consegue dar aí uma ajuda. É muito importante que a pessoa se dispa. Quando se vem à nossa consulta, que ela se dispa, que ela queira mesmo ser ajudada. E isso é fundamental, se ela está disposta a aceitar essa mudança. Pois claro, todos nós temos uma individualidade bioquímica, todos nós somos únicos, temos que ousar falar desta maneira cada vez mais da energia, do conceito energético, do conceito vibracional. A física quântica já prova isto, portanto não estou a falar de coisas do éter, assim, que vieram como às vezes algumas pessoas explicam. Portanto, isto já é provado, uma célula aqui, um átomo aqui, nesta zona do globo, consegue ser tocado noutro átomo, noutra zona do globo. Portanto, isto já há mecanismos, já há estudos, há voluntários todos os anos que vão para determinados sítios, o cérebro é analisado, a vibração é como se fosse uma nota musical, pronto, para tentar chegar um bocadinho mais ao imaginário das pessoas. Portanto, todos nós temos várias notas musicais, algumas que não funcionam tão bem, e neste caso o aparelho quântico diz-nos quais são as notas que não estão tão bem, porque ele tem lá dentro essas notas musicais e manda uma frequência para o corpo, energeticamente, e o que aparecer como vermelho, nós temos a informação que realmente essa nota musical não está. Estou a falar de uma vitamina C, de um mineral, de um alimento, etc. Portanto, acaba-se por fazer um check-up e permitir, mas essencialmente, se aquela pessoa quer ser ajudada e até onde é que ela quer ir. Desculpa a insistência, mas isto para mim é fundamental. É fundamental. Porque nós já falámos nisso, que há uns tempos nós quebrávamos, não é? Tentávamos quebrar, mas para aqueles que são muito resistentes e que merecem toda a nossa disponibilidade, também a nossa biodisponibilidade, eu vou lançar esta questão aos dois, que é, como falou aí, nós podemos ir introduzindo notas conforme a disponibilidade. Se é um, se é dois, ou seja, é um caminho. Alguns o caminho pode ser, ou seja, se eu... É assim, há um chamamento, eu quero, mas depois quando dou conta estou sempre a repetir o mesmo padrão e estou sempre a fazer a mesma coisa. Portanto, há a possibilidade de apoiarmos esse processo de consciência e desse processo de despertar para depois conseguir introduzir o tal equilíbrio. Acima de tudo, não julgamento. Não julgamento pelo processo da pessoa, não julgamento porque se ela, enfim, demora um bocadinho mais ou não demora. Não criar nada. Estarmos ali com escuta ativa, a ouvir, e já o facto de estarmos ali a ouvir, já é transformador. Porque o ser humano tem uma necessidade enorme de se falar, enorme de abrir o seu coração, enorme de falar do seu interior. Por ter anos encarcerado em crenças sociais, em crenças de uma escola, em crenças de uma educação, em crenças familiares, e chega à nossa consulta e às vezes é só isso. Há sessões que eu não passo nada, não recomendo nada. A pessoa só necessitou disso. E depois pode fluir para fazermos uma viagem mais profunda, verificar a alimentação. Claro que eu não podia não deixar de falar aqui nesta live da alimentação, como é óbvio, é fundamental, o mindfulness, é a epigenética. A Ana mora aí num sítio, falou há pouco da água do glaciar. Há grandes navios que vão buscar água ao glaciar para ir fornecer a vários terrenos, a vários sítios de alguns países, justamente porque há culturas que só querem ser regadas com essa água puríssima. Portanto, Eu posso partilhar uma coisa convosco, sai aqui um bocadinho, porque eu só tinha essa memória quando era muito pequenina e quando ia ao norte, porque o lado da família da minha mãe é transmontana. Ou seja, tem uma ascendência brasileira, mas é de transmontana. E eu lembro-me daquelas fontes, o meu pai adorava, que é da zona perto de Lisboa, que é a zona Saloia, e adorava aquela água corrente, partida, que nós agora percebemos que tem aquelas partículas, não é? Que tem aquela ionização, aquela água muito fresca.
E depois, claro, com estas chuvas ácidas é completamente impossível e o resto. Mas aqui a Islândia realmente é um cantinho e eu tenho que ver, tenho desequilíbrios e há coisas que não tenho, que nós já falámos aqui, não é? Mas há coisas que existem e eu este ano, ao dar a volta à Islândia, eu bebi água das cascatas. Eu bebi água dos rios. Tenho fotografia, água completamente. E quando eu coloquei numa garrafa para ter uma fotografia, eu não partilho muito essas coisas. Não imagina a ionização, quer dizer, era um bolinho completamente vivo. E essa água só vem do glaciar. Portanto. Ora, se me permite, nós aqui no Ocidente temos que começar a quebrar um bocadinho o hemisfério esquerdo e dar espaço ao direito, que é para conseguirmos entender cada vez mais esta linguagem, cada vez mais isto ser mais fácil e não criar-se tanta resistência a uma linguagem um bocadinho não tão visível, mas profundamente sentida. Doutora, está aí caladinha, por favor, partilhe connosco. Tá? Eu estou a sentir que está aí. Não, essa pergunta de há pouco, conta-se uma história que há um discípulo que vai perguntar a um mestre, olha, eu venho passar aqui um tempo contigo e o que é que me pode acontecer? O que é que eu posso levar ou buscar daqui ou tirar daqui? E ele, olha, nada. A única coisa que pode ser que eu consiga fazer é contaminar-te com a minha felicidade. E isso, quando as pessoas vêm e nós ficamos em presença e estamos em presença, é contaminá-las com esse amor que nós temos por nós, com esse carinho, com a nossa segurança, porque elas precisam de ser ouvidas e precisam de segurança, principalmente até nestes tempos que correm. Portanto, é a nossa tranquilidade, é a nossa paz. E isso é sentido, é experienciado, é vivido. E isso contamina-se. E a partir daí há sempre a vontade de melhorar, sim, eu posso fazer esta dieta, ou eu posso fazer este tratamento, ou eu posso... Porque há uma congruência, há uma coerência. Esta pessoa faz por si. Ela não faças o que eu digo, não, está presente e está aqui. E é realmente inteiro. Este terapeuta é inteiro. Isto é muito importante, mesmo muito importante. E voltando à homeopatia, depois a homeopatia, nessa frequência, tem potências. E é sempre, nós prescrevemos a potência superior àquela onde nós estamos, para precisamente, o José há bocado falou no eixo psiconeuroendócrino imunitário, e isso era a força vital do Samuel Hahnemann. Ele chamou-lhe força vital porque ele não sabia, ele não media coisa alguma, não é? E agora que já nós medimos isso tudo, nós sabemos que a força vital é esse eixo. E ao darmos uma potência superior a essa frequência, mas numa potência superior àquela onde nós estamos a vibrar, tudo se encaixa. Esse puzzle todo, a pessoa, se houver o tal obstáculo à cura, é que isso pode não acontecer. E aí a dieta, a suplementação, a beber água, etc., tudo isso. Mas o trabalho é nosso, o trabalho de casa é sempre nosso. E é com todo o amor e com toda a dedicação e com presença que essa pessoa pode chegar exatamente ao mesmo ponto onde nós estamos. Sempre. Ela só ainda não se lembrou, ainda não foi lembrada, ainda não bateu de caras com a sua própria fotografia energética, porque, pronto, um é branco, outro é preto, outro é gordo, outro é magro, outro é homem, outro é mulher, whatever, seja o que for. Mas eu sou isto. Como é que eu consigo ser sempre assim? Contamine-te com a minha felicidade, com a minha segurança, com a minha paz. Eu estou muito contente que esteja aqui, porque nós até conhecemos, temos amigas em comum e falámos anteontem, salvo erro, sobre um bocadinho sobre isto. Já falámos desta coerência e desta disponibilidade para as pessoas, e é realmente fundamental nestes momentos, porque as pessoas só dizem a minha resiliência está a chegar ao fim, mas às vezes muitas pessoas precisam de ser mesmo. A Maria Flávia Monserrat foi a minha professora de astrologia, foi uma das minhas mestres, e confesso que foi daquela que me encostou mais, porque eu também estava em Direito, Ministério dos Estrangeiros e outro, e de repente ela disse, podes dar as voltas que quiseres, mas tu vais lá ter. Então, vai mais fundo. Mas eu já não... ainda tens aí. Ou seja, quando nós temos muita resistência,
muitas vezes ainda precisamos destes movimentos com estes lockdowns e estes fecha e abre e estas restrições, no fundo, para sermos confrontados, para aceitar, é tal rendição, não é? Ok, deixa-me lá experimentar. Que são, como uma senhora me perguntou, são as tais gotas. Deixa-me lá experimentar as gotas, forem só as gotas, não é? Para ver até que ponto é que isto me vai ampliar. Como a doutora disse muito bem, ampliou e de repente disse, olha, já não faz sentido esta intoxicação com a carne, porque a carne realmente já não come verdes, já nem é outra questão, não é? Este ciclo está interrompido, portanto isto já não faz sentido para mim. Foi quando aí sentiu que, bom, medicina e agora descobri a homeopatia. E como é que fez este casamento? No seu caso, na sua história, para inspirarmos outras pessoas, porque há pessoas agora que deixam de ser CEOs e vão ser terapeutas ou vão ser chefes de cozinha. Há pessoas que estão têm que mudar de vida, não é? E há aqui um confronto, não é? Naquele momento era um confronto. Foi, o confronto até foi antes. O confronto foi: eu não quero ser esta médica, mas eu não sei o que é que vou ser. Então é assumir que tem que se parar e tem que se dar espaço, que era o que o José estava a dizer. Então, mas onde é que isto está? Parar e ficar só ali. E eu dei espaço e saí. E pedi uma licença sem vencimento e fiquei sossegadinha. E quando dei espaço, houve alguém que entrou pelo meu consultório e dentro e disse: mas olha, uma farmacêutica, então, mas tem perfil de homeopata. E eu, diga-me um bocadinho mais o que isso é. Porque fez-me essas perguntas, isto e aquilo, e a sua postura e a maneira como trabalha. Investigue, porque se calhar vai gostar. E passado um ano de eu estar a observar-me e estar quieta e a ver a medicina convencional e a ver o que é isto tudo, a avaliar, não é? E a observar, a homeopatia entrou pela porta dentro naturalmente. Não foi nada. É isso que acontece, ou seja, quando baixamos a tal resistência e estamos perdidos, é bom. É bom não saber para onde é que vamos, é bom não saber absolutamente nada, porque vem sempre alguém, não é? E esse casamento é maravilhoso. E o José? O José tem várias dinâmicas, não é? O José tem vários amores, não é? Foi encontrando várias respostas para chegar mais perto de cada pessoa. Foca-se muito em dar formação. E eu gostaria muito de perguntar, neste contexto, que era uma das curiosidades que me enviaram aqui, muita gente agora tem o diagnóstico de autoimune. Olha, é isto. Quer dizer, nem sequer estamos a falar do que é que provocou agora este movimento 2020. Estamos a dizer, olha, o teu sistema imunitário não funciona. Então é tudo, tens aí um desafio. E, portanto, começam com medicações, uns para dormir porque não conseguem dormir, outros porque têm problemas disto, problemas daquilo. O que é que nós podemos fazer com isto, Dr. José Amaral? Nós sabemos a causa, já falámos sobre isso, mas pessoas que nos estão a escutar e dizem, de repente, eu estou num momento que tenho que tomar a iniciativa e não tenho imunidade nem para o mundo, nem o meu corpo, não tenho tal autoempoderamento, o que é que nós podemos fazer? Exatamente, Ana. Essencialmente, e como estamos a ser ouvidos em várias plataformas, é importante dizer que tudo o que for falado aqui carece sempre de uma procura por um terapeuta credenciado. De uma consulta, exatamente, voltamos a repetir, tudo isto é só... Exatamente, desculpe. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É a altura da medicina natural também mudar aqui um bocadinho o paradigma de, olha, toma lá este chazinho que a minha vizinha também toma. E, portanto, é importante estudar o histórico clínico, é importante perceber a medicação que as pessoas estão a ter, estão a tomar, porque algumas coisas, não é só por ser natural, interagem. Mas, eu desculpo este parêntese, fora deste parêntese, é claro, como dizia o Hipócrates, que o alimento seja o teu medicamento. Portanto, podemos começar por aí. Portanto, e, por exemplo, mas no seu caso, quando faz estas, e que já me fez, inclusive aqui na Islândia, eu gostava muito que as pessoas percebessem isso. Vamos fazendo medições, ou seja, da biorressonância, agora vamos ajustar isto, agora vamos ajustar aquilo, porque, por exemplo, agora não há tanto sol, portanto, tenho que ativar mais, por exemplo, a minha vitamina D, porque senão vou ter algumas implicações em várias coisas, não é? Portanto, muitas vezes é só ir ajustando, não é? Como se fosse...
E a importância da medicina natural, e neste caso da naturopatia, é perceber que não é só tomar vitamina D. É preciso alguém que indique como tomar vitamina D, porque isto é tudo uma sinergia, uma sinfonia. E a vitamina D é necessário termos outros coadjuvantes no organismo para funcionar, para a biodisponibilidade ser efetiva. Portanto, é preciso estudar, é preciso perceber o histórico clínico, a rotina alimentar da pessoa, e então Os ajudar. hábitos, por isso é que falámos muitas vezes, uma pessoa que está agora, por exemplo, em Marrocos, não tem as mesmas necessidades que uma pessoa que está no Reino Unido, ou que está na Islândia, ou que está na Groenlândia, ou que está nos Estados Unidos, não é? Ou que está no Havaí, por exemplo. Eu pergunto sempre onde é que a pessoa mora, grande parte do seu tempo, entender se é num ambiente mais de cidade, um ambiente mais de campo. Isso tudo é epigenética, portanto, o ambiente molda-nos. E, portanto, é fundamental fazer essas questões todas. Mas pronto, uma vitamina E D... a utilização também das novas tecnologias, não é, doutores? Porque o excesso das novas tecnologias, muitas vezes não temos, dizemos, agora vou desligar, doutor, agora já não estou mais, vamos desligar. Ele diz-me, quando é que desliga? Temos de desligar das novas tecnologias, das mensagens, dos... A Ana fala também do 5G, já tenho ouvido a Ana até falar do 5G, portanto, tudo isto está em exagero, não é? Qualquer dia nós somos... Cá entre nós, e eu ainda posso dizer isso, porque o espaço ainda é meu, até me tirarem, nós não necessitávamos do 5G. Cá entre nós não era necessário, o 4G já funcionava perfeitamente. O 5G vem realmente prejudicar e ter um impacto, e desde já estão convidados se quiserem falar sobre isso. Porque já falei muitas vezes no Agora sobre isso, do impacto do 5G, e até a utilização da nanotecnologia e outras, e que podemos alterar aqui muita coisa, não é? Digam-me uma coisa, como é que vocês, portanto, a doutora mudou de vida, mudou de alimentação, portanto, é uma médica que as pessoas, quando vão ter consigo, sentem-se seguras, porque ainda é uma médica, ou seja, há muita gente que ainda se sente segura porque vai a um médico da medicina moderna, quando a medicina tradicional ou complementar tem milhares de anos e, portanto, tem registros que era sempre o foco na saúde plena e não na doença. E claro que vai atraindo pessoas que estão mais disponíveis, já não vai atraindo pessoas que estão tão fechadas, mas mesmo assim tem muitos colegas ainda que não estão tão disponíveis, não é, doutora? E tem muitas pessoas que chegam também perto de si, que estão disponíveis até determinado tipo de situação, mas não outra. Como é que vai gerindo isso? Olha, como diz a homeopatia, segue o sintoma, ou seja, o sintoma é sempre uma tentativa de cura do corpo, do sistema. O sistema mostra o que tem porque quer curar-se, o sintoma ou o sinal que a pessoa tem. E é a mesma coisa, seja apareça o colega ou apareça um paciente, ou lá está, conte-me a sua história, ou qual é o sintoma. E nós vamos por aí e vamos descascando. E sim, há resistência, não é? Mas lá está, essa resistência é um desafio. Essa resistência é, se nós estivermos mano a mano na conversa e a dizer, olha, mas tu fazes isto assim, isto médico a médico, e eu não concordo, a homeopatia não está provada, não, isso não é científico. E eu, pois, se calhar, não há ciência ainda para a homeopatia, ou seja, a homeopatia está à frente da ciência. Para ler os resultados, não é? Para nós... Apesar de já haver muitas provas que não é bem assim, porque quando se estuda a água e as propriedades da água, há muita coisa que não se sabe sobre a água, e a água tem ajudado muito em relação à prova de como é que a homeopatia atua num sistema que é 70% e mais de água, não é? E os grãos podem ser ou diluídos, portanto, a homeopatia, ou líquido, ou creme, ou glóbulos, ou outras ou em pó, como o José falou. Mas, voltando... Para mim, a homeopatia ainda não tem ciência que a comprove cabalmente, mas o resultado é que realmente atua e a pessoa, mesmo não fazendo mais nada e fazendo aquele remédio homeopático, e há duas formas principais de fazer homeopatia, que é ou a homeopatia unicista, em que nós damos a vibração daquela pessoa no seu todo, não é? É o remédio para aquela pessoa em particular, ou a homeopatia pluricista, que é
dói-me a garganta e um dos remédios com mais trofismo para a garganta é o mercúrios, por exemplo, e tratam-se amigdalitos com mercúrios, então, espera aí. E aí a pessoa já fica mais segura, mas a doutora nunca mais me doeu a garganta, ou licopódio e eu nunca mais tive, a nível da área digestiva, eu tenho muito menos gases, claro, depois falamos em microbioma, em probióticos e por aí fora, mas há remédios pontuais, ou para a dor de cabeça, nós os homeopatas, dizemos que o natro muriático é a aspirina da homeopatia. Pois é, então eu nunca mais tomei Benurons. E isto dá segurança. Eles não percebem, as pessoas não percebemos como, não sabemos de A a Z que transformação é que aqui ocorreu, mas ocorreu porque as pessoas sentem-na e sentem-na na hora, não sentem. Algumas é a longo, porque lá está, é a doença crónica. Foi a doença crónica que a mim, entre aspas, e literalmente me trouxe a homeopatia. Mas é muito mais rápido na doença aguda. E os colegas, eu já levo 14 anos disto, porque saí do hospital há 16, e ao princípio não foi nada fácil, e para mim também não, o que está fora de nós é sempre o que se passa aqui dentro, não é? Para mim também foi uma guerra, uma luta, uma batalha, mas o que é isto? Mas eu agora, e convencional, e de repente quando tudo serenou, e quando eu aceitei, e quando integrei, os colegas passaram a consultar-me e está tudo certo, não tem problema. E a trazerem os filhos, mais até para a outra geração a seguir, mas eu estou farto de dar antibióticos e agora tu tens aí umas bolinhas mágicas, e não é que temos umas bolinhas mágicas, e os netos e pós-netos. Esses depois também já podem ser medidos pelos tais equipamentos que falámos há bocadinho. Mas há aqui uma coisa interessante, nós no outro dia falámos da professora doutora Carmela Pedelino, porque eu dava consultas numa equipa multidisciplinar com ela, e ela, por exemplo, já esteve em Itália num congresso só sobre a homeopatia, em que quase 90% eram só médicos, portanto, devagarinho a classe médica Ela tem isso em São Paulo, na cidade dela. O primeiro congresso de homeopatia que eu é que ainda está. Nós estamos muito à frente de algumas coisas, mas temos algum medo. Por exemplo, há uma coisa muito engraçada que é, não está legalizado, mas as farmácias todas vendem. Exatamente. Não é? Todas as farmácias têm, não vou dizer o nome do laboratório, porque algumas têm produção própria e isso é fabuloso e fantástico e ajuda-nos muito. Mas é o quinto império, é a energia do quinto império. É o quinto império, fazemos esta magia. Olha, isso nós conseguimos sempre dar o salto para fazemos o mais difícil e depois não integramos esta parte, mas é por aí, portanto, é para as pessoas perceberem que já há congressos em que os médicos estão presentes para trabalhar todos os anos destas coisas. Não é, para não ficar aqui a ideia, doutora, que são só as bolinhas e que não... Não é a apresentação, então também podemos falar em cápsulas e comprimidos. O que é um omeprazol? É uma cápsula, então, e so what? E um remédio homeopático é um grânulo. Não tem cá, como é que se diz, preconceito nenhum, nem com a bolinha, nem com o grânulo, nem com a cápsula, nem com o xarope. Tenham paciência. Não, senão então, não. Doutor José, então, já falámos aqui, já percebemos que é uma médica unicista, não é? Que realmente tem uma visão holística. Também já apostou aí sempre que, seja qual for, seja como naturopata, como ideologista, como formador, como professor, como homeopata, como terapeuta, biofeedback, bom, o seu currículo é extensíssima, seja online, seja presencialmente, as pessoas têm sempre que ou ativar determinado tipo de comportamentos que têm para equilibrar, porque tiveram ali alguma situação que naquele momento estabilizou, porque nós todos sabemos que desde que nascemos as perdas são inevitáveis, mas todas as perdas, e neste momento uns são convidados a mudar de trabalho, a ter mais iniciativa, a ser os seus próprios patrões, quer dizer, 60% da população mundial vai ter que trazer os seus talentos. Nós estamos numa era de trazer os nossos talentos, não é? E aquilo que disse muito bem, que era a escuta ativa, de contaminar pela felicidade. Como é que nós podemos mostrar às pessoas que, mesmo à distância, quando faz consultas à distância, porque pode acontecer mais outros eventos, as pessoas têm resultados? Eu gostaria que explicasse, não é vender a sua consulta, não é isso que estamos aqui a fazer. Já sabem que todos os contactos vão ficar anexos em todas as plataformas, vocês podem contactar quer a doutora Cristina Pinho, quer o doutor José Maria Amaral, em qualquer parte do mundo, mas às vezes há uma resistência à distância.
Como é que funciona? Vamos só explicar. Há um diagnóstico, há uma primeira consulta, depois há exames que são pedidos, quer a pessoa esteja no norte do país, no sul, ou esteja fora de Portugal. Como é que funciona, doutor? Só para termos aqui uma ideia para quem nos está a escutar. Funciona à distância de um clique. É fácil, à distância de um clique. A pessoa faz. Muitas vezes até já vêm, Ana, muitas vezes até já trazem as suas análises, portanto, mais fácil e mais rápido. Mas se não, eu posso recomendar e, obviamente, depois aí faço um estudo mais pormenorizado. Mas, claro, Ana, às vezes basta. E é muito interessante, porque as pessoas pensam que é preciso imensa coisa para mudar, imensos protocolos. Às vezes basta termos uma pequenina sensibilidade, pequenina grande sensibilidade, porque basta a percepção do terapeuta, do profissional, que um determinado alimento ou alguma coisa que a pessoa está ali a fazer, porque há todo um estudo, é tudo uma conversa, portanto, só a primeira consulta eu demoro 1h30, mínimo, portanto, há todo um historial que é preciso ser analisado e não é em 10 minutos que eu resolvo a situação, ou que ajuda a resolver, que eu não resolvo, ajuda a resolver, e, portanto, nesse historial, ter essa percepção, essa sensibilidade, às vezes há apenas um alimento, qualquer coisa, mesmo até esses resistentes que a Ana falou, se conseguir uma negociação, também é importante aqui a negociação, ou seja, a pessoa perceber o empoderamento, que parte a partir dela o seu processo de cura, isso é fundamental. Esse pequenino ajuste pode ajudar imensa coisa. Olha, afinal, sabe, gostou-me tanto, porque às vezes a questão aqui da alimentação também é um pouco a identidade, a bengala. Eu há tantos anos que como isto, que se eu vou deixar de fazer, quem sou eu? Mas pronto, lá está, é o desafio e termos também essa percepção, ok, não se pode aqui fazer muitas Não, e ele diz quem sou eu, porque depois não pertence àquela família, não é? Eu sou o único vegetariano, ou sou o único vegano, ou sou o único... Quem sou eu? E de repente sou completamente... E está tudo bem, tranquilo, se a pessoa está equilibrada, talvez consiga fazer esse movimento. Quando é completamente o oposto, quem sou eu? E às vezes é um choque muito grande, não é? Basta pequeninos ajustes, começar com pequeninas coisas, alguma coisa que a pessoa faça no seu pequeno almoço, no seu meio da manhã, ou no seu almoço, pequeninos ajustes. Essa era uma das sugestões que eu lhe ia pedir. Por exemplo, claro que no Hemisfério estamos no verão, mas nós estamos a falar para um público da Europa e também do Brasil, mas, por exemplo, há algumas sugestões que as pessoas podem, que são fundamentais, não só como já falámos aqui da água, da hora de sono, sugestões que vocês possam, já sabem que devem ir a uma consulta, devem marcar uma consulta e cada caso é um caso, cada momento é um momento, mas algumas sugestões fundamentais que podemos introduzir aqui que já possam promover uma saúde plena para quem nos está a escutar. Olha, Ana, usar um pouco também os 5 sentidos. Aqui, como falou, na Europa, em grande parte, onde é que nós vamos buscar os alimentos? Ao supermercado. Ok, eu não percebo muito de muita coisa, mas então, o que é que está neste ambiente que pode ser útil e nutritivo, não só alimentar, porque alimentar, nós trabalhamos a nutrição, a alimentação é outra coisa, nós provocamos uma nutrição celular ativa. Então, ok, eu vou entrar no supermercado, o que é que eu faço? Ok, vou tentar ver os legumes, as frutas, sentir, portanto, as informações em termos de produtos que contenham mínimas informações, produtos com rótulos extensíssimos. Pronto, eu estou só a dar aqui algumas pequeninas dicas. Por exemplo, produtos mais biológicos, ou então até ir até mercados, a ir a quintas, não é? Quanto mais... Foi uma coisa que estes lockdowns que a Ana já falou trouxe, portanto, mudámos um bocadinho esta globalização para voltarmos então aos nossos bairros, para voltarmos então ao nosso microcosmos. Portanto, voltámos então às mercearias, voltámos então a esses ambientes que têm pequenos produtores que trazem das suas hortas. Portanto, não é difícil, é fácil. E outra coisa que é muito importante, não é necessariamente caro. Porque às vezes pensam que o biológico e não sei o quê é tudo muito mais caro. Mentira. É mais outras crenças que a medicina natural, mais outros mitos que a medicina natural está a combater todos os dias. É fácil, desde que haja vontade e alguma energia para a mudança. E às vezes há algum cuidado. Eu vou-vos perguntar, eu sei que esta live está um bocadinho mais longa, era para ser muito mais curta, mas já que estamos aqui, eu acho que vou aproveitar. Também o tempo é nosso e são todos bem recebidos aqui, mas compreendo que seja muito tempo para todos.
Eu tive uma experiência com uma amiga em Timor e no Quênia aconteceu a mesma coisa, e mesmo aqui, que quando nós temos ou alimentos muito processados, não é? Alimentos pouco naturais, com muita transformação, as pessoas rapidamente também é só tirar, não é? Só vão buscar. Eu aqui, por exemplo, tenho a consciência de que os alimentos são água, não é? E a importância que a água tem, porque nós somos água, e esses níveis, portanto, são outros assuntos que nos darão aqui mais uma live. Nós aqui na Islândia somos uma ilha geotermal, portanto os vulcões estão sempre em atividade, portanto o chão está sempre quente, nós temos piscinas ao ar livre e são as chamadas greenhouses, são as tais estufas, ou seja, aproveitam esse quente do solo e depois é colocada uma luzinha, que no fundo é uma luz, mas é mais amarela, para se equiparar ao sol, não é? E agora já fazem produção de cogumelos e fazem produção de tomate, que tem um sabor completamente diferente, porque aqui vem tudo de fora, portanto, dos Estados Unidos. Portanto, imaginem, um barco com lockdown, o tempo de maturação, mesmo mangas, papaias, aquilo vem tudo, não é verde, como muitas vezes chega à Europa, aquilo vem quase ainda em semente, não quero exagerar, mas quer dizer, não tem nada, não tem valor nutricional nenhum, não tem sabor nenhum. Só para vocês imaginarem, portanto, se as pessoas começarem a perceber que podem ter, dentro até mesmo do apartamento, algumas ervas, por exemplo, não é? Podem ter a sua pequena horta, podem no seu condomínio criar também essa dinâmica, podem Ana, criar... Muito importante, desculpe interrompê-la, uma coisa muito importante, a indústria muda. Se o coletivo começar a exigir, a indústria muda. Portanto, a Islândia ou outro país qualquer que vai começar a arranjar forma de produzir internamente, porque o consumidor está exigente e precisa. Pois. E isso tem outra biodisponibilidade, porque é um alimento que não está completamente morto, envelhecido e todo triturado e todo condicionado. Não é, doutora? Aquilo Sim, já é... Comida viva, comida viva do local, da época, de tudo isso. Na Islândia, se não é possível, ou fazem as estufas e começam a produzir, como estava a dizer, ou estar à espera dessa comida processada que vem, não... Por isso é que mesmo quem já tem consciência e nos adaptamos, estou a falar deste caso porque é um caso pessoal que chegámos a falar, mesmo para quem tem noção do que é que pode substituir e o que é que pode fazer, há sempre impactos, há como a mudança, como nós estamos agora nesta época, neste outono, estamos a morrer, não é? Para depois voltar a renascer na primavera, portanto o nosso corpo precisa de um apoio. Todas as pessoas têm que ter uma atenção redobrada nesta altura, certo? Muito bem, claro que sim. Claro que sim. E umas sugestões. Claro que isto não impede a consulta, mas umas sugestões genéricas, doutor, como às vezes costuma dar lá no podcast, com umas sugestões. Começamos olha, pegando no que a Cristina acabou de dizer, que é fantástico, é muito importante, a comida da época. Eu às vezes pergunto às pessoas se recordam, e há pessoas, inclusive os mais jovens, isso não fazem ideia, porque a comida aparece no supermercado, temos morangos todo o ano, temos mirtilos todo o ano. Pois Portanto, tentar perceber, né, que qualquer dia temos que ir a uma biblioteca para perceber quais eram as comidas da época e ver nos livros, mas pronto, tentar perceber. Mas exatamente como comida viva, comida que traga nutrição às células. Podemos fazer a fruta, os vegetais. É que depois também é muito importante, Ana, isto também dava outra live, a confecção. Não é só chegar à cozinha e já está. Portanto, a arte de confeccionar, a arte de fazer uma físico-química com os alimentos, porque nem todos os alimentos têm uma digestibilidade fácil, portanto, há pessoas mais sensíveis. Portanto, toda essa arte também é ensinada. Mas, por exemplo, e como vê, aquilo que se repetiu no Agora da Rádio vai-se repetir aqui, porque as conversas são como as cerejas, não é? Falarmos daqui, porque é claro que é fantástico podermos dizer isto, porque alguma destas informações vai fazer um clique, não é? E eu quero vos agradecer imenso. Obrigada. Aqui muito tempo. Eu só gostava de, depois vou fechar com o Dr. José Amaral, porque ele é o nosso elo comum e para além disso é a energia masculina, não é, doutor? É a nossa energia posterior. Eu só gostaria que as pessoas conhecessem um bocadinho melhor o seu projeto, porque para além de ser médica e homeopata, ou seja, uma médica integradora, há muitas definições, é uma mulher de muitas emoções, de muitas sensibilidades e tem um projeto muito bonito. Eu gostaria que me explicasse um bocadinho. Sabe do que é que eu estou a falar ou não? Até mais do que umas.
Depois é isso, diga lá mais qualquer coisa, porque isto agora. Bem, eu ia falar de várias, mas estávamos aqui muito tempo. Mas gosta muito da palavra, gosta muito da poesia. Sim, costumo escrever. Agora não tenho escrito tanto porque, de alguma maneira, escrevo para mim. Ultimamente tenho escrito mais, desabafo muito na palavra, é verdade. As palavras têm emoções e a palavra vem sempre do silêncio, vem sempre da meditação, vem sempre de uma viagem onde não há tempo, não há espaço, não vi nem fui, como diz, como de alguma maneira isso me foi dado e é uma bênção. É um convite não só a verem e a escutarem, porque eu também já partilhei no Facebook do Agora, já está lá uma que tem umas imagens lindíssimas, onde é assim tão tímida, mas no fundo é extraordinária quando se conecta com a palavra e se transborda. E realmente eu só também puxei esta dinâmica, porquê? Porque às vezes as pessoas estão tristes, estão aborrecidas, e em vez de irem para as redes sociais, também são maravilhosas. Às vezes também é fantástico porque alguém do outro lado vai responder. Escrever Sim. E conectar-se com a respiração naquele momento, aquilo sai tudo e fica sem peso. Aliás, muitas das ferramentas terapêuticas utilizam a escrita para isso. Eu sei que há muitos, estão aqui algumas pessoas que já vieram às minhas consultas, eu depois vou responder a todas. Também há aqui pessoas que estão a enviar abraços para vocês. Da Suíça, do Canadá, de Portugal, do Brasil, portanto estamos a chegar bem longe. A única questão aqui é que eu sei que às vezes, como tudo, é um ginásio. Ao início dói, até dói o corpo, dói a alma, dói o corpo, Sim. as articulações, os ossos, mas depois eu só quis trazer esta partilha porque se as pessoas se conectarem mais consigo e com a escrita, se ainda não for possível fazerem mindfulness, se ainda não for possível conectar-se com o seu superior, se ainda não tiverem essa tal disponibilidade de estou pronto para a mudança começa nessa escrita e tenho a certeza que todos nós temos um talento e as pessoas estão muito focadas no que é que vai dar o dinheiro em vez de se focarem naquilo que deviam se focar, que esta era está a pedir. Quais são os meus talentos? Qual é a minha missão? Para que é que eu vim aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? É o serviço. Nutra. Exatamente. Esta era está a pedir serviço. O que é que eu posso fazer? Serviço. Eu já, como o Dr. José diz, eu já não posso fazer mais. Estamos aqui ao serviço. Sim, então. Ok. E é maravilhoso. Eu quero-vos convidar. O Dr. José já tem, nós já temos mais datas agendadas. Doutora Cristina, quando quiser, está disponível, quer nos podcasts, quer no programa de rádio, quer aqui. Não é para agitar, é para unir corações, é para unir almas, é para colocarmos à ferida da alma das pessoas, porque isto são tudo questões que normalmente as pessoas ainda têm alguma resistência em falar e nós estamos aqui a falar com esta tranquilidade. Claro que cada caso é um caso. Doutor José, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada por ter conectado, porque é muito curioso, sabe que nós conhecemos as duas, porque a doutora Radmila é a minha ginecologista em Portugal e foi ela que me indicou o rebirthing. E a Carmela trabalhou comigo nas clínicas Viver, tínhamos o mesmo ciclo, eu era a terapeuta, fazia... Portanto, isto é muito pequenino, estamos todos na mesma ressonância. Todos na mesma ressonância, portanto, os contactos destes extraordinários, portanto, imaginem, meus amigos estão pelo mundo, estão tristes, estão perdidos, eles têm escuta ativa, eles têm várias ferramentas, eles unem vários mundos, não só o moderno e o antigo, eles estão cá para vos poder apoiar na vossa história neste momento. Doutor José, muito obrigada. Obrigado, eu gostaria de lhe pedir uma última mensagem antes de irmos, desta vez. Dizer às pessoas que não tenham medo de se ver ao espelho e descobrir quem são. Olha, isso, as pessoas têm que respirar ouvindo isso. Há muita gente que ainda não é, está focado nesse no tal, eu não gosto daquilo que vejo, não é? Não se aceita. E sabe uma coisa, doutora Cristina, uma vez desafiei o doutor, porque eu conheço muitas médicas, como devem imaginar, e muitas médicas que trabalham em integrativa, holística, tudo o que queira, para falar sobre menopausa, inclusivamente. A doutora Alexandra Vasconcelos vinha falar, e eu liguei para o doutor José, doutor José, eu preciso de uma energia masculina
para falar da menopausa. Ele disse, você podia me pedir tudo, mas eu nem tenho menopausa, o que é para me pedir? Eu disse, mas eu preciso que é para chegar uma outra energia, porque eu tenho outras pessoas que vêm falar, claro que as mulheres vão explicar, porque é uma outra fase, é uma outra disponibilidade. Lembrei-me agora dessa nossa conversa, não é? Que muitas vezes as mulheres não gostam dessa fase. E, portanto, foi maravilhoso. Fartámos-nos de rir depois no final os dois, porque ele disse, você convida-me para estas coisas, porque no fundo eu disse, tenho que pensar que tem várias mulheres a escutá-lo. Portanto, ele estava... É uma honra, é um prazer. Então, muito obrigada. Os contactos dos dois vão ficar em todos estes podcasts. Depois isto ainda vai ser, por favor, partilhem, porque a live fica gravada. Podem ter, olha, ao minuto X houve lá alguma coisa que fez sentido para mim, vê lá, ou vou acompanhar estas pessoas para perceber, olha, eu identifiquei-me, eu acho que me vão entender ou que me vão poder apoiar. Portanto, partilhem naquele sentimento de estou em missão. E pode ser que alguém desperte. Quanto a mim, gratidão profunda aos dois. Doutor José, nós voltamos a ver mais umas vezes. Não vamos já desvendar, que é uma surpresa. Está bem? Vamos pedir para seguir as redes sociais do Dr. José Maria Amaral no Instagram, no Facebook. A doutora Cristina, eu vou contar aqui uma inconfidência. A doutora Cristina fez a amabilidade e a honraria, porque ela afastou-se das redes sociais para descansar um bocadinho e abriu o Facebook só para vir aqui ao Agora, portanto, foi maravilhoso, portanto, mas o doutor José Maria Amaral e eu encaminhamos para a doutora, não se preocupem, basta só uma mensagem privada. Muitas vezes eu vou-vos pedir que nos enviem, como acontece no Agora da Rádio, uma mensagem privada, porque é a sua história. E como é a sua história, é importante para si e é importante para quem está do outro lado, e o resto do mundo terá o seu tempo para poder escutar a sua história. Portanto, uma mensagem privada e eu ou o Dr. José Maria, nós colocamos aqui em contacto, por isso é que é esta rede de networking do Agora. Muito obrigada por ter aberto o Facebook. Muito obrigada a todos, eu vou responder a todas as mensagens que estão aqui. Um abraço para todos aqueles que nos estão a acompanhar pelo mundo. Bem-ajam por terem investido este tempo com estes maravilhosos. Gratidão a vocês os dois. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão.